Então, vamos lá, boa tarde, bom dia, pessoal. Essa é uma abordagem bastante crítica sobre as causas que fazem uma empresa passar por dificuldades. Nós vamos mostrar aqui, de maneira realista, as razões do insucesso e fracasso de empreendimentos, apresentando as correções para voltar ao equilíbrio financeiro. Ou seja, o que deve ser feito para não quebrar, ou no nosso jargão de consultoria, como realizar um processo de transformação. Com o passar do tempo, depois de muitas empresas em dificuldades, aprendi que o papel do consultor não é, em hipótese alguma, passar a mão na cabeça do empresário, nem muito menos corroborar suas práticas danosas. Como consultor, o consultor é um profissional que tem capacidade de gerenciamento sem os vícios de quem passa anos no mesmo lugar. Um bom consultor ajuda empresários a pensarem fora do seu quadrado e a entenderem que a mudança é o DNA do processo de transformação. No resumo, ajudamos o empresário a detectar, a enfrentar e resolver os problemas de sua empresa de maneira adequada. Um detalhe, nós não analisaremos aqui de maneira profunda as ferramentas de gestão, técnicas e práticas utilizadas para tirar uma empresa de uma crise. Esse é assunto para horas de outras palestras. Olá, vamos começar. Quais os motivos que levam uma empresa ao fracasso? Tem uma penca de motivos aqui. Podemos falar da concorrência, medos, sucessão, governos, impostos, condições climáticas, fornecedores, hábitos dos clientes, economia do país ou do mundo, colaboradores, sabotagem, bancos, credores, chineses. Chineses foram uma desculpa por muitos anos, né? Falta de apoio do governo, falta de dinheiro, os sócios, o dólar, a recessão, inflação, deflação, petróleo. Isso é uma realidade para as transportadoras agora, né? O preço do diesel. Importações, exportações, planos de negócios, mercados, fraudes de investidores. Tem mais tantos outros que aqui cada um pode lembrar. Mas é interessante perceber que nenhum desses motivos é culpa do empresário. Tudo é culpa dos outros. Concorrência é culpa dos outros. O governo é culpa dos outros. Impostos é culpa dos outros. Vamos falar a verdade? Vamos dar a real aqui, como se fala? Toda aquela lista é decorrente de má gestão, da falta de visão e apenas desculpas. É o empresário que não percebeu o movimento de seus concorrentes. É o empresário que não entendeu qual é o papel do governo e que ele não é confiável. É o empresário que não conduziu a sucessão de maneira eficaz, não percebeu a mudança do comportamento do mercado, etc., etc. Afinal, você não é o dono. Se você é empresário, é o dono, é o líder, é a principal inteligência da sua empresa, tudo depende de você. Na realidade, o que eu costumo dizer, esta última linha aqui, ao empresário eu costumo dizer, faltou o essencial, ação, mudanças e eficiência. Nós vamos ver isso mais para frente um pouquinho. O que quebra uma empresa é a ineficiência. Ineficiência gera prejuízos e endividamento. Prejuízo, o empresário não sente tão diretamente. Empresas podem viver anos com prejuízos constantes sem quebrar, enquanto que o endividamento sente-se na pele diariamente. Eu costumo dizer que o prejuízo é surdo-mudo, enquanto que o endividamento fala alto, incomoda muito e consome o caixa. Endividamento é tóxico. Aliás, isso é um mantra, tá? O que quebra uma empresa é a ineficiência. Isso é um mantra. Tenham na cabeça sempre isso. E o que gera essa ineficiência que quebra uma empresa? São dois fatores. O primeiro, a obsolescência. A obsolescência é quando paramos no tempo, não percebemos mais as ameaças que nos cercam e não planejamos mudanças em nossa maneira de ser e agir. O sucesso de hoje não significa perpetuação do triunfo. O segundo é a negação. Esse quadrinho é ótimo. A empresa está definhando em dificuldades financeiras. Dificuldades financeiras nada mais são que reflexos das ineficiências instaladas. Este, atentem, é outro mantra da gestão empresarial. É muito comum o empresário não reconhecer a situação e que precisa mudar de atitude, mudar seus processos e procedimentos. Sair da negação, mudar e inovar são atitudes que nos mantêm vivos. A história está repleta de exemplos bons e ruins.
Todos somos capazes de lembrar de muitos nomes que sumiram ao longo do tempo e de outros que se tornaram ícones pela prosperidade e longevidade. Se analisarmos cada um desses casos, veremos claramente a evolução que veio da renovação e da mudança e, analogamente, no caso do fracasso, que veio da falta de inovação. E o que fazer para não obsolecer e sair desse estado de negociação? São 4 passinhos. Eu costumo dizer que são 4 passinhos muito importantes. O primeiro, adaptação. Adaptar é não ficar parado no tempo, aplicando soluções do passado para problemas atuais. É manter velhos hábitos e modos, não percebendo que o mundo mudou. Abandonar mantras negativos, tipo, isso foi meu avô quem fez, isso foi meu pai quem criou. Isso é atraso de vida, né? O segundo, transformação. Aqui a foto fala de tecnologia, o painel digital de um carro projetado no para-brisas. É moderno isso. Mas o que quero dizer é sobre mudar e buscar processos de inovação. Por exemplo, processo de inovação, terceirização de processos. Deixar terceiros fazerem melhor e mais barato aquilo que não temos, competência ou não é nosso core business. Ou simplesmente para a redução de uma estrutura empresarial, uma estrutura fabril, de custos, reduzir custos e reduzir problemas. Eu tenho um exemplo aqui, fui gestor de uma empresa de produtos de consumo que ficava instalada no Bom Retiro, um bairro residencial, hoje residencial, né? Dentro desta empresa havia um processo de galvanoplastia. Para quem não conhece, galvanoplastia é um processo químico, poluidor e complexo, altamente controlado por CETESB, pela prefeitura, se não me engano, até pelo IBAMA. E, por agravar ainda mais, esse processo de galvanoplastia dentro dessa empresa era utilizado 11 ou 12 dias por mês, ficando o resto do mês ocioso. Imagina o custo disso tudo. Por que não procurar uma das muitas empresas de galvanoplastia que tem no mercado, que tem o core business de galvanoplastia, e com certeza farão isso melhor, mais barato, mais eficientemente, e reduzir toda uma estrutura dentro da empresa. Terceiro pontinho, reconhecimento, muito importante. É quando o empresário finalmente reconhece seus problemas e sua incapacidade de resolver tudo sozinho. Ele sai finalmente da fase de negação e procura ajuda. Eu costumo dizer que não existem super-homens capazes de saber tudo, cuidar de tudo, do financeiro, da produção, do comercial, do RH, da logística. Nós não temos conhecimento para entender de tudo e muito menos capacidade física para tratar de tudo. Cerque-se de uma boa equipe e não hesite em contratar especialistas quando necessário. Tem uma frase que Jorge Paulo Lemann fala, Jorge Paulo Lemann não conhece, Ambev, Interbrand, né? Aliás, ele escreveu isso num livro dele, num livro que é a biografia dele. Ele diz, jamais contratei alguém que fosse pior que eu. Eu só contrato gente melhor que eu, para que esse profissional me traga novos conhecimentos, me areje as estruturas, traga novos processos. E eu, na minha humildade e meio exacerbada, costumo dizer para os empresários o seguinte, se você é a única inteligência da sua empresa, saiba que, infelizmente, ela está limitada ao tamanho da sua competência e ao tamanho da sua capacidade de trabalho. Eu não quero dizer aqui que o empresário é um incompetente, é um ser incompetente. Pelo contrário, nesse país, ser empresário é sinônimo de ser herói. É ele quem criou a ideia, quem criou a empresa, que fez tudo. Só que, e sempre um só que, o mundo exigiu conhecimentos que ele não tem. Como eu falei, não existem super-homens. Você precisa ter ajuda de terceiros até para se atualizar. Claro que último item, autoconhecimento. Conhecimentos são implantação de gestão, implantação de controles de gestão, uma demonstração de resultado, um fluxo de caixa, planejamento estratégico, orçamento. Isso são ferramentas de gestão e conhecimento. Esse quadrinho aqui, ele é muito interessante, ele fala muito sobre o autoconhecimento. Durante a Segunda Guerra Mundial, os oficiais americanos perceberam que os aviões que conseguiam voltar das batalhas aéreas chegavam com muitas perfurações em suas fuselagens. Pensaram que seria, então, muito importante reforçar essas regiões atingidas pela artilharia inimiga para tornar o avião mais forte. Porém, os fabricantes desses aviões, conhecedores de seus produtos,
perceberam que os aviões que não voltaram certamente foram atingidos em áreas diferentes e vitais, que eram, então, as áreas que realmente deveriam ser reforçadas. Não tem como gerir uma empresa sem conhecimento de seus custos, de suas despesas, saber se está tendo lucro ou prejuízo, se os seus produtos têm margem de contribuição, sem saber com antecedência o que tem que ser pago ao longo do mês. Há empresas que passam décadas sem olhar uma demonstração de resultados, sem ter um BI, um Business Information, sem planejamento. Isso é viver perigosamente. Muito bem. E como saber se a empresa está indo mal, está ineficiente, se está indo em direção à falência? Como perceber se precisa de um processo de gestão ou reestruturação? Para isso, basta saber se ela tem alguns desses sintomas. Se a empresa está bem financeiramente, está faltando dinheiro e há dificuldades de comprar matéria-prima na velocidade ideal para atender seus pedidos, vendas em queda. Aliás, aqui vale uma ressalva interessante. Se você tem um lead time de 10 dias, em tese, você pode vender ao seu cliente 3 vezes no mês. No 10º dia, no 20º dia e no 30º dia. Porém, se você está com dificuldades de comprar matéria-prima, está atrasando a produção, o seu lead time sobe, vai subir para 12, 13 dias. Você já não vende mais 3 vezes para o seu cliente, 2. E se ele subir para mais de 15 dias, você vai vender uma única vez para o seu cliente. Isso explica por que vendas estão em queda. Outro, pagar folha é um pesadelo mensal. A fábrica tem constantes paradas, retrabalhos, erros de produção. Aqui eu ponho essa palavrinha, amor, Roma, para me lembrar. Eu fui gestor de uma empresa de brindes promocionais durante algum tempo. Quando nós chegamos nessa empresa, eles estavam felizes e comemorando a chegada de um pedido, salvo engano, era da Natura, tinha feito uma encomenda de 35, 45 mil camisetas, essas de malha, coloridas, escrita na frente a palavra amor. No primeiro lote de 6 ou 7 mil lotes de camisetas que eles fizeram, o silk saiu invertido e, em vez de amor, saiu Roma. Imagina o erro de produção, né? Imagina quanto de matéria-prima perdida, de processo perdido, de gasto perdido e de atraso na produção do restante das camisetas. Mais sintomas. Os fornecedores já não atendem mais. Você está devendo para todo mundo, o fornecedor não quer te ver mais. Você tem restrições cadastrais, o endividamento está grande, os bancos e credores estão pressionando. Aliás, uma ressalva meio engraçada aqui credores são canalhas, né? Eles emprestam dinheiro e depois querem de volta. Mas é uma verdade. A empresa passa a viver à espera daquele pedido ou dinheiro salvador que nunca chega. O empresário sente que as habilidades dele já não são mais suficientes para tocar o dia a dia. Olha o símbolozinho do super-homem. Ele não é um super-homem. Não sei bem que está errado. Tenho dedicado mais atenção ao financeiro que a todas as outras áreas. Mais alguns sintomas. Esses perigosos. Bloqueio, bacenjude, execuções judiciais. Você está fazendo caixa para pagar a folha no dia 5, e aí no dia 4 acontece um bloqueio do Banco Central, por conta de uma execução judicial que você é real. Pré-faturamento, duplicatas frias. Isso é, para mim, o começo do fim. Perda de clientes, salários, 13º, obrigações trabalhistas, impostos, nada mais disso é recolhido, está tudo atrasado, colaboradores insatisfeitos, o empresário não se sente bem, angustiado, tudo conspira contra ele. Bastam apenas alguns desses sintomas, viu? Você não precisa ter todos esses sintomas para sentir que a sua empresa está a caminho da quebra. Só que antes de quebrar, você vai agonizar e sofrer. Isso é igual à tortura. O torturado sofre, sangra, agoniza e, por fim, morre. Triste analogia, mas é verdade. E quando a empresa está nessa situação e o empresário é na negação, que nós vimos lá atrás, eu apresento para ele essa telinha aqui, a dinâmica da falência. Como você foi à falência? De 2 formas. Aos poucos e, então, de repente. Atribui essa frase a Hemingway. Ninguém sabe se é realmente dele. Mas o que eu quero dizer com isso é que a empresa vai definhando, vai sofrendo, até que um dia ela trava. Como eu falei lá atrás, o prejuízo não é
tão grave, é grave, claro, mas ele não mata. O que mata é o endividamento, a falta de dinheiro. E como se trava? É a falta daquele dinheiro importantíssimo. Quer ver um exemplo? Amanhã vence a conta de luz, que é a terceira vencida. A terceira, né, a vencer, as duas primeiras vencidas. Normalmente, as agências de eletricidade não cortam a luz com duas contas vencidas. Mas na terceira não paga, corta. E aí depois, para você religar a luz, você tem que pagar as três vencidas com multas e juros. Se está difícil pagar uma, imagine pagar três. Ainda mais com a fábrica parada. Outra forma de travar. Amanhã vence aquela duplicata fria que você fez contra aquele seu cliente. Não sabe, é óbvio, né? Duplicata fria. Você sabe que se você não pagar amanhã essa duplicata, ela vai ser protestada. E se for protestada, se o cliente vai saber, vai entrar contra você com uma ação criminal. Isso é crime. Olha que boa maneira de travar uma empresa. Isso vale também para o aluguel. Não está pagando aluguel, acho que uma hora que o dono do imóvel pede o imóvel, né? Vale um destaque. Falamos ao empresário assim, desta maneira contundente, para ele acordar e sair da negação. Às vezes é preciso. É para ele entender que é mais barato gastar com ajuda e investir em correções que permanecer neste horror eterno. Lembra-se do que falei no começo. Minha missão como consultor não é passar a mão na cabeça. Ok, isso tudo é o caos, né, que eu desenhei. E como sair do problema? Ações ações e o que fazer para salvar uma empresa. Esse é o momento de analisar e descobrir quais são os problemas que levam a empresa às dificuldades financeiras. Vale repetir que dificuldade financeira por si só não existe. O que existe são deficiências na empresa que geram dificuldades financeiras. Empresas com problemas financeiros têm deficiências estruturais, e é isso que deve ser atacado. Portanto, é preciso contratar um profissional que entenda não somente do financeiro, mas sim de estrutura empresarial. Há um paradigma que a gente tem na cabeça. Se você comprar bem, produzir bem e vender corretamente, não tem por que faltar dinheiro. Comprar bem é comprar matéria-prima de maneira adequada, de fornecedores adequados, a preços adequados. Produzir bem é ter uma fábrica azeitada, com profissionais corretos, com maquinário correto, não ter desperdícios. E vender corretamente é vender para cliente bom, com preços bons. Você vê que, em momento algum, aqui se fala de dinheiro. Tá? Se você tem uma deficiência na sua fábrica, se você tem uma deficiência financeira na sua empresa, você tem uma ineficiência nesta condição aqui, produção, compra, produção e venda. Alguma coisa está errada nessa área. Ok, e o que sair? Como é que fazer para sair dessa situação? A fórmula, né? Se existe uma fórmula, ela pode ser chamada ou pode ser denominada numa única palavra: mudar. Mudar, mudar, mudar. Mudar seus clientes, mudar seus processos, mudar sua fábrica, mudar sua forma de agir, mudar funcionários e iniciar um processo de transformação. Fazendo sempre o mesmo, nunca vai melhorar e nunca vai sair deste horror de uma crise. E como se inicia um processo de transformação? Falamos já. Reconhecimento, que é a busca de socorro, né? Entender que precisa de socorro e buscar talentos. Autoconhecimento, uso das ferramentas de demonstração de resultados, fluxo de caixa, etc. Adaptação, evoluir, nós já falamos disso. E transformação, mudar e inovar. É assim que se começa um processo de transformação. O empresário precisa entender isso. Entendendo isso, a gente consegue começar a iniciar aqui um processo de reestruturação. Vamos lá, eu não vou falar disso de maneira completa, vamos falar isso de maneira bastante resumida. Esses processos todos de recuperação ou de transformação são pauta de cursos que a gente começará, que a gente já faz no Conselho Regional de Administração e em cursos que eu e mais duas pessoas do Fênix vamos começar a fazer em janeiro. Tá? Nós mostraremos nesses cursos aos empresários que as dificuldades têm solução e que eles não devem relutar em buscar ajudas. E, principalmente, fazê-los entender que sairá muito mais barato ele procurar ou investir no equilíbrio da empresa do que manter-se nesse desequilíbrio, nesse horror eterno.
Vamos lá, como a gente começa? Os primeiros passos: recuperar a capacidade produtiva, restabelecimento do fluxo financeiro, captação de recursos para financiamento da produção. Não existe mais crédito, ninguém mais dá crédito para ele, mas a gente tem parceiros financeiros que levam crédito para a empresa financiar o seu ciclo produtivo. Com isso, a gente restabelece o fluxo de abastecimento, melhora o lead time, volta a começar a vender. Lembra do exemplinho? Vender 3 vezes por mês para o cliente, no caso do lead time de 10 dias. Né? Definir a curva ABC. Eu tive um cliente que nós chegamos lá, ele tinha produtos de consumo, ele tinha 290 itens de prateleira para produzir e vender. Eram quase todos iguais, mudavam um botão, mudavam a cor, mudavam o acesso. Nós reduzimos isso para 45 ou 46 produtos rentáveis. Abandonamos muitos outros, com definição da curva ABC. Corrigir erros de produção. Lembra do Amor Roma, né? Negociar fornecedores, trazê-los como parceiros. Isso é um capítulo especial. Fornecedores são parceiros. Quando você deve para ele não dar explicações, ele te abandona. Mas quando você senta com ele e mostra o que você está fazendo, ele volta para você, ele vem, ele precisa de você. Ele vendeu para você uma eternidade. E agora você está com problemas, ele te abandona, mas se você conversar, ele volta. Recuperação de clientes. Nesse momento que você recuperou a sua capacidade produtiva, você pode bater naquele cliente que você perdeu e falar: gente, olha, eu voltei ao meu normal, eu consigo voltar aí a te entregar direito e tal, e traz esse cliente de volta. Separar o produtivo do improdutivo, cortar gastos e despesas, separar o que é operacional do não operacional. O que é produtivo? É a compra, produção e venda de matéria-prima. O resto é improdutivo. Por exemplo, você tem uma transportadora dentro da sua empresa, né? Você tem lá uma galvanoplastia, isso são tudo processos improdutivos. Se separa disso. Em algum momento você tem que descobrir, entender se você vai fazer uma recuperação judicial ou uma recuperação branca. Qual a diferença entre os dois? A recuperação judicial você traz o Ministério Público para dentro da empresa, você tem o apoio do Ministério Público, ele te defende de processos de execução, ele paralisa tudo. Na recuperação branca, você não tem o Ministério Público, você trata diretamente com os seus credores. Cada caso é um caso, isso aí é, de novo, mais um capítulo para uma palestra inteira. Negociar passivos, afastando-os, o famoso shortcut. É você chegar para o seu credor, principalmente bancos, e dizer: banco, eu não consigo pagar esse empréstimo aqui em 24 meses, eu preciso de 5 anos, ou 1 ano de carência para começar a pagar. O que uma empresa em dificuldades precisa é de tempo. Tempo para aplicar os paliativos e as soluções e se recuperar. Definir metas e prioridades, definir o core. Eu fui gestor de uma empresa que ela era importadora de EPIs, basicamente luvas e outros equipamentos de látex, importados normalmente da China. Mas ela tinha dentro da empresa uma rede de cosméticos de beleza, uma loja, né, uma rede de lojas de cosméticos, tinha uma importação de tapetes persas e uma rede de lojas, tinha uma transportadora que não só atendia, mas atendia terceiros também. Qual é o core dessa empresa? O que ela faz? Você precisa definir, né? Qual é o core da empresa. Cortes de toda a natureza. Quando fala corte, você fala cortar mesmo, na carne, né? Cortar, inclusive, salários, despesas da família, dos acionistas, né? Terceirizações, já falamos, galvanoplastia, né? Desimobilizações. Aliás, toda empresa de médio porte, eu canso de ver isso aí de pequeno também, o empresário tem lá um terreno, às vezes com uma construção começada, e fala: esta será a nossa futura sede. Não vai ser. Nunca vai ser. Nunca vai ter dinheiro para investir nisso. É melhor vender esse terreno, vender essa construção e botar esse dinheiro para dentro da empresa. Investir em tijolo, para ter isso. Quadro funcional. Quem é quem? Colaboradores, diretores e gerentes. É a teoria 20-70-10. Essa teoria é o seguinte: isso não foi criado por mim, mas a gente aplica muito. Em toda empresa, sempre 20% são as pessoas que emanam, as diretrizes, que comandam a empresa. 70% são os colaboradores, que trabalham, que correm atrás, que querem o sucesso da empresa. E tem 10% que é o tóxico. São aqueles funcionários que trabalham contra, que sempre falam: isso não vai dar certo, já vi esse filme.
Esses funcionários têm que ser identificados e cortados, porque uma empresa em dificuldades não pode ter gente remando contra o restante da turma, né, do restante dos funcionários. E é fácil identificar esses 10%, porque eles são os mais barulhentos. E aí, quando você identifica, tem que cortar sem dó. Não faz importância, não é importante, não é relevante se ele for um gerente, se ele for um diretor, se ele for um colaborador, ou se ele é o dono. Há casos em que você é obrigado, você tem que mostrar para o empresário que ele tem que sair da operação para a empresa sobreviver. Definição de parceiros, advogados, contadores, consultores, para cuidar do contencioso, proteger a empresa desse contencioso. Implantação de ferramentas de controle, já falamos, demonstração de resultados, fluxo de caixa, budget, KPIs, planejamento estratégico. Você não faz isso no começo, você faz isso quando a empresa começa a sair da crise. Onde estamos, onde queremos estar e como chegaremos lá. E sangue frio. Você precisa ter muito sangue frio para isso, não tem jeito. Conceitos, para terminar, que parecem óbvios, mas que foram esquecidos. Buscar sempre aumento de receitas, a queda de custos produtivos e despesas gerais. Isso é um mantra, e a gente tem que falar disso todos os dias. Toda vez que você for gastar um centavo, você tem que pensar nisso. Eu estou aumentando receita ou eu estou cortando custos? Se nenhuma das duas for, então não faça. Síndrome da ineficiência adquirida. Isso é uma frase de Cláudio Galeazzi, um dos maiores consultores de recuperação de empresas que eu já conheci. Hoje ele está aposentado, o filho dele que toca a Galeazzi Consultores. Manter o foco no aumento do faturamento e em descontrole de custos. Está errado. Você não tem que procurar faturamento, e sim controle de custos. Foco no aumento das vendas em lugar no foco da rentabilidade. Eu preciso vender de qualquer jeito. Aí você dá desconto, aumenta prazo. Não. Você tem que vender com rentabilidade. Vendendo com prejuízo não resolve. Mudança de conceitos, atitudes, processos, procedimentos. Já falamos, ao mudar e inovar. São conceitos que todos os dias a gente tem que falar. Implantação de controles. Eu ponho essa tarjinha aqui, tinta, com esse asterisco, para me lembrar de falar do seguinte. O gestor de uma empresa de uma gráfica, uma grande gráfica, ela fazia livros, impressões de revistas, de apostilas de escola e faculdade. Imagina, então, uma gráfica, o que consome de tinta, né? Na primeira apresentação de uma demonstração de resultados que a gente fez, a conta de tintas chamou a atenção do empresário. O empresário falou, não, mas essa conta está exacerbada, eu não gasto tudo isso de tinta. Não, isso é isso. Abrimos a conta tinta e listamos lá todas as notas fiscais que efetivamente deram entrada na empresa e efetivamente foram pagas. Analisando essas notas, o empresário falou, mas espera aí, eu não compro essa tinta, eu nem tenho a máquina que usa essa tinta. Mas espera aí, por que eu comprei tanto desta tinta se eu uso 5% dela no mês? Bom, fomos investigar e descobrimos que o comprador era o cara que ganhava comissão pesada dos fornecedores. Então, ele comprava do jeito que queria para engordar seus rendimentos. Isso não é importante, isso é uma fraude, crime, tudo bem, mas o importante é o seguinte, essa empresa não tinha controle de nada, não tinha controle do que comprava, não tinha controle do que pagava, não tinha controle do que estava no estoque e muito menos do que saía do estoque. Controles são importantes. Muitas empresas, eu já vi empresa quebrar por falta de controle. E, por fim, voltar a pensar, né? Já falamos disso. Quando o empresário está em crise, ele está em crise, ele não pensa, ele age por impulso, pelo incêndio que está pegando atrás dele, ele se vira para apagar esse incêndio, só que do lado começou outro, ele se vira para apagar outro, e se ele não parar e pensar, ele se queima. E parar de pensar, você precisa ter tudo isso aí, começar a aplicar todo esse receituário que nós estamos colocando. Para finalizar, eu adoro esse quadrinho, o iceberg financeiro. O sucesso empresarial. Você vê lá o iceberg lá em cima, brilhante, bonito, azul e branco, flutuando, bacana, tal, mas o que está por trás desse sucesso empresarial? É um planejamento bem feito, um controle financeiro muito arraigado, precificação muito bem feita, análise de mercado corretamente feita. Já vi empresa fazer análise de mercado e vou descobrir que não era esse mercado. Organização, disciplina, conhecimento, trabalho duro, comprometimento de todo mundo, e tirando aqueles 10% que são tóxicos, né?
trabalho em equipe, liderança, decisões assertivas. Isso é que está por trás do sucesso empresarial. E, por fim, esse sou eu. E, como eu disse, mais uma vez, nós ajudamos o empresário a entender, enfrentar e resolver seu problema. Ajudamos ele a se transformar. É isso.